Olá, pessoal, tudo bem? É uma semana de frio, né? Muito frio, e nós vamos começar esquentando o clima aqui dos concursos com os 50 tons da VUNESP. 50 tons da VUNESP, 50 questões da VUNESP para você fazer sua revisão aí, tanto de pedagógico quanto de legislação. Uma semana, né, que muito feliz para mim, porque tomei a dose da vacina. Também fui convocado em Sorocaba, mas optei por permanecer em Santana de Parnaíba. E eu sempre falo isso, né? Tenho conversado com os concurseiros. Às vezes a gente tem aquela semana de desânimo, aquela semana que a gente acha que não vai conseguir, mas é importante você manter o foco, você manter a esperança. Eu tive um ano super difícil de concursos, com, né, não tendo sido convocado, mas eu persisti, tive foco, abri mão de muita coisa, de ver filme, de perder tempo, foquei nos estudos e aí as conquistas vieram naturalmente, a ponto de várias convocações, você poder até escolher onde você quer trabalhar. Mas chega de conversa e vamos direto aqui para o nosso a expectativa 50 tons da VUNESP. Olha só, hein? 50 tons. Eu fui dar aula e era no presencial. Quando eu coloquei essa imagem, os alunos ficaram, meu Deus, não perca o controle. 50 tons da VUNESP, questões que aparecem em vários concursos. Então vamos lá, vamos analisar essas questões. E aí nós vamos fazer hoje 15, né? Eu vou dividir para você não ficar com todas essas questões. Então, olha só, não perca o controle. 50 tons da VUNESP. E aí vamos lá. Primeira questão, uma questão de Guararapes, da VUNESP, lógico, que é da obra Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, livro que cai bastante nos concursos de Lattaille, né? Afirma que para Piaget o homem não é social da mesma maneira aos 6 meses ou aos 20 anos. No entendimento de Lattaille, Piaget defende que a socialização da inteligência só começa a. Com as operações mentais superiores, b. a partir da aquisição da linguagem, c. no estágio das operações formais, d. no estágio operatório concreto e e. no estágio sensório-motor. E aí, gente, aqui a banca ela tentou induzir o candidato ao erro, né? Porque quando se fala Piaget, já se pensa logo nas fases, sensório-motor, operatório concreto, né? Operatório formal, então o aluno já foca nisso. Mas olha só o que a questão diz. Piaget defende que a socialização da inteligência, e aqui é o ponto da pergunta, ó, não está falando de fase aqui, não. Está falando de socialização da inteligência, só começa, e aí se você marcou a letra B de bola, você acertou, a partir da aquisição da linguagem gabarito letra B. Então, muito cuidado, gente. Esse é um livro que cai bastante. A questão das fases do Piaget você tem que saber. Se você não sabe, dá uma olhadinha lá, né? Sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto, operações formais, né? Eu tenho até uma frase para lembrar disso, né? Sempre opera com formol. Então, porque aí eu relaciono o sem do sensório motor, o pré, né, do estágio que não está aqui, o com do concreto e o formol do formais, tá? Então, é uma maneira que eu, né, de conseguir gravar essas fases. Mas aqui a banca tentou, mas olha só, a pergunta estava aqui, ó, defende que a socialização da inteligência só começa, e aí para Piaget, né, segundo Lattaille, no entendimento dele, a partir da aquisição da linguagem que é tão importante aí. E gabarito letra B. Então, atenção, fique esperto. De novo, Guararapes, aí a VUNESP, se entendermos que currículo, questão sobre currículo, é o que fica ou internalizado, independente do prescrito na esfera oficial, então, com efeito, o que influi na vida escolar dos alunos é o currículo real. A consideração deste currículo ao lado do oficial no planejamento pedagógico curricular
leva a escola e os professores a confrontarem a cultura elaborada do currículo formal com as situações de fato vividas no ambiente escolar e nas salas de aula. Libânio. Por essa razão, de acordo com o autor, é importante insistir no entendimento da cultura da escola, ou seja, a cultura. Então, uma questão do Libânio, que vai falar de currículo, e veja que aqui ele fala do currículo real, ou seja, aquele que de fato acontece, né? Tem aquele oficial, que é o formal, que às vezes, né, não acontece ali daquele jeito. Então tem o currículo real, tem o formal e tem o oculto, que é aquele que não está em lugar nenhum. De certa forma, ele não está ali materializado, não está acontecendo de forma clara, mas ele está ali, né, no subterrâneo, a gente fala assim, acontecendo ali meio escondido, né, com intenções que não são sempre claras, enfim. Então é importante você ter essa noção. E aí ele coloca aqui, ou seja, mas a pergunta dele, ó, é importante, aí aqui, ó, o autor fala, é importante insistir no entendimento da cultura da escola. Está falando de cultura da escola, não está falando de currículo. Olha só, currículo oculto? Não. Formal? Não. Real? Não. Então a gente já eliminou essas, porque isso diz respeito ao currículo. Agora, quando nós estamos falando da cultura da escola, nós estamos falando da cultura política ou organizacional. E aqui o autor fala no entendimento da cultura da escola, ou seja, a cultura organizacional, porque ela tem tudo a ver com o que ocorre na escola, como que ela se organiza, como essa escola é de fato, né? Que elementos estão ali presentes na organização dessa unidade escolar. E aí aqui o tema é cultura organizacional, gabarito letra E. Veja, eu não coloquei questões muito fáceis, não. Eu dei coloquei algumas questões mais complicadinhas. Vamos ver aqui Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, Lei Federal 8.069 de 90. Prevê em seu artigo 15 que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 17 do ECA estabelece que o direito ao respeito consiste na... Veja só que as bancas às vezes usam algumas estratégias, né? Então é importante a gente falar. Por que é importante você fazer muitas questões? Primeiro, que você vai conhecendo os autores, como eles caem como perguntas, né? A legislação também. E você vê que a banca aqui falou do artigo 15, né? E colocou aqui a definição do 15, então já é bom para você ir estudando. Mas ela perguntou do 17, tá? Que o direito ao respeito consiste na. Então você tem que prestar muita atenção nesse final das perguntas, porque é aqui que está, né, de fato a pergunta. Né? Tá aqui no finalzinho aqui, ó, que está a pergunta. E a pergunta é sobre o artigo 17. Por que eu considero assim uma questão difícil? Você teria que lembrar o que diz o 17, né? Então, a oportunidade da criança e do adolescente participarem da vida familiar e comunitária sem discriminação, possibilidade de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. C. Garantia de brincar, praticar esporte, divertir-se, frequentar espaços culturais, artísticos sem restrições. D. Participação na vida familiar, escolar, social, cultura e política na forma da lei. E. Inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Então, colocou aqui o 15 para dar um gancho, uma dica para vocês, né? Tá falando aqui respeito, a dignidade como pessoas humanas, sujeitas de direitos civis e tal. E o que diz o artigo 17? É que você tinha que realmente lembrar o que diz o artigo 17. E aí o 17, né, a banca trouxe aí várias coisas que aparecem no ECA, de fato, mas ela perguntou do 17. E o 17 fala da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.
letra E de exato, né? E de exato é o nosso gabarito. Veja que é uma questão difícil. Por quê? Você teria que ter na sua memória, né, o artigo 17. Então não é uma questão fácil, porque vários desses temas que foram citados nas outras alternativas aparecem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como é que você consegue responder uma questão dessa? É aquela dica que eu dou. Sempre assim, alguns dias antes da prova, dá uma lida na legislação, tá? Faz lá uma leitura, né, do ECA, faz uma leitura da LDB, dos artigos que caem da Constituição, certo? Faz essa leitura aí dos pontos principais, né, dessas legislações. 4. Acerca dos princípios e fins da educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, né, o 939496, como era mais conhecida, preconiza que a educação é um dever da família e do Estado. Olha a importância disso, né? Dever dos dois aqui. Inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Estabelece também no artigo 3 que o ensino será ministrado com base, dentre outros, no princípio. E aqui é aquela dica que eu dou, gente. Quando você estuda a legislação, sempre princípios é importante. A banca Vunesp gosta muito de princípios, tá? Então você tem que olhar com muito carinho, tá? Os princípios, né? E aí ele vai falar assim: o artigo 3, ó, perguntou de um artigo específico, da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, da oferta, isso está na LDB, mas é o artigo 3, da oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Isso é princípio, está lá no artigo 3, da garantia da educação e aprendizagem ao longo da vida, do acesso à educação básica obrigatória como direito público subjetivo, do acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio. Veja, tudo isso, gente, está na LDB, né? Tudo. Então a banca, olha que estratégia, a banca joga várias coisas que estão na LDB, mas ela quer saber o artigo 3. Então ela não jogou nada absurdo, nada que está errado, mas ela quer saber qual é o artigo 3. Aí eu falei para vocês a importância de você olhar com carinho o final das perguntas. E aí, gente, um princípio que está lá na LDB, no artigo 3, é da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, gabarito letra C. E se você olhar lá na LDB, que eu sempre aconselho você aí no site lá, planalto.gov.br, e pegar a LDB de lá, a Constituição de lá, o ECA de lá, porque tudo lá já está super atualizado, você vai ver que esse termo aqui, né, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, esse princípio, ele é um dos mais recentes, né? Se eu não me engano, ele é de 2018, 19, acho que é 2018. E então as bancas gostam muito. Aí você fala, pô, professor, mas nós já estamos em 2021, né? Mas isso na legislação, uma lei que um trecho da lei que tem apenas 3 anos na legislação é recente. Então, tem que prestar muita atenção nesses tópicos que foram atualizados em 2019, 2018, 2020, né? Então, muita atenção nisso, porque as bancas gostam de cobrar. 5. De acordo com o artigo 42 da resolução CNE-CEB, né, a número 4 de 2010, são elementos constitutivos para a operação dessas diretrizes o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, o sistema de avaliação, o professor e o programa de formação docente. A gestão democrática e a organização da escola. Sobre a gestão democrática, o referido documento afirma que. Então, ele pegou uma resolução no seu artigo 42, né, a 4 de 2010, e ele vai perguntar sobre gestão democrática, que eu já falei para vocês em várias aulas, que é um dos temas que mais aparecem nos concursos. Por quê, gente? A nossa educação, ela é democrática, ela respeita os direitos humanos. Se você encontrar qualquer alternativa que está fugindo dessa linha
democrática, inclusiva, que respeita os direitos humanos, a pluralidade, a diversidade. Se você tiver qualquer alternativa nesse sentido, pode ter certeza que ela não está de acordo com a nossa legislação. Então vamos ver aqui as alternativas, né? Coloquei umas perguntas cascudas aqui, tá? A. Visa promover processos e procedimentos burocráticos mais eficientes para a consecução dos objetivos institucionais e educacionais. Então vamos pensar. A gestão democrática combina com essa questão de ênfase aí no processos e procedimentos burocráticos, né? B. Se constitui instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada. Isso é legal, né? Porque horizontalizar, né? Aí você precisa ter a noção de, né? O que é horizontal. É você colocar ali todo mundo em pé de igualdade, né? Todo mundo no mesmo patamar, não é vertical, de cima para baixo, né? É você colocar ali todo mundo na mesma, vamos dizer assim, no mesmo campo ali, no mesmo horizonte, vamos dizer assim, mesmo padrão ali, né? Então isso é importante numa gestão democrática. Opa, essa B aqui é muito interessante. Eu deixaria marcadinho aqui. É condição obrigatória do ensino público e privado? Aí você tem que lembrar das minhas aulas, porque eu falo isso. Gestão democrática é para o ensino público. Ensino privado tem obrigação de gestão democrática? Não, não. Você vai lembrar de mim, vai lembrar do que eu estou falando para você, né? Gestão democrática não é condição obrigatória do ensino privado. Do ensino público, sim. Do privado, não é obrigatório, tá? Então, aqui já a C caiu, certo? Implicando decisões coletivas, tal. O erro aqui está no privado. Se só fosse o público, ok. D. O gestor tem a função de conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico, dando ciência de tudo à comunidade escolar. Olha aqui, ó, centralizou no gestor. Conduzir a elaboração, não. O projeto político-pedagógico tem que ser amplamente discutido e, portanto, também não é a letra D. É uma finalidade da educação brasileira visando que a escola se empenhe para constituir-se em espaço das diferenças e da pluralidade. Não é isso que o documento afirma aqui no seu artigo 42, certo? Então, ficamos com a letra B de bola. Olha só, questão que é difícil, mas se você for ali com os conceitos que eu estou dando aqui, analisando item por item, você conseguiria chegar na resposta, tá? Gabarito letra B. Aqui uma questão da Jussara Hoffmann enorme, como a VUNESP gosta de questões muito amplas, né? Então vamos lá, na percepção de Jussara Hoffmann, há dois princípios presentes em uma avaliação, enquanto mediação, o do acompanhamento reflexivo e o do diálogo. Todavia, segundo ela, alguns professores questionam sobre como pode acompanhar os alunos e dialogar com eles, considerando o número de alunos com que trabalham e o reduzido tempo que permanece com as turmas. Em uma investigação sobre o significado do termo acompanhar, a autora relata que 29 professores, dentre 32 respondentes, disseram que acompanhavam os alunos todos os dias, continuamente em todas as situações de sala de aula. Entretanto, todos os 32 professores definiram a avaliação por verificação de resultados alcançados. Isso significa que há equívocos no entendimento dos termos acompanhamento e diálogo, no que tange à avaliação. De acordo com Jussara Hoffmann, a avaliação enquanto relação dialógica significa, e aqui é importante, gente, as bancas, né, principalmente a VUNESP, têm cobrado muito essa reflexão sobre a avaliação, e a Jussara Hoffmann, assim como o Lucchesi, são autores que despencam nos concursos públicos, tá? Então, Jussara Hoffmann cai bastante, tem aí no meu canal também, para você dar uma olhadinha, tá bom? 5. Questão 6, alternativa
Vamos falar da alternativa A, uma relação epistemológica do professor com o aluno, uma reflexão acerca da compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. Muito interessante, ó, porque ela está falando a avaliação enquanto relação dialógica, né? E relação epistemológica, para quem não sabe, epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Estou bem resumindo aqui, mas é uma palavra importante para você saber, porque ela está sempre presente aí nas perguntas. Então, a dialógica, né, e a epistemologia aqui, essa relação de estudo do conhecimento. Então, ficou muito legal essa. Eu marcaria a alternativa A aqui, mas vamos, como eu sempre recomendo, vamos analisar as outras. Momento de conversa com os alunos, no qual o professor desperta o interesse e a atenção pelo conteúdo a ser transmitido. Não é isso, né? Isso não é uma questão que a Jussara fala, né? E aqui ficou o professor como esse cara que vai lá e pá, né? Faz as pessoas... não é legal essa B. Estar junto aos alunos em todos os momentos possíveis para observar passo a passo seus resultados individuais, também não é isso que ela está falando em relação dialógica. Favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, também não é isso. Uma reflexão teórica sobre as possibilidades de abertura do aluno a novas condutas de elaboração de esquemas de argumentação. Realmente, a alternativa que mais se encaixa aqui é a alternativa A, né? Que tem a ver com a relação dialógica. Então, olha aqui, gabarito letra A, né? Epistemologia é o nome dado ao estudo do conhecimento e suas formas. Então, coloquei aqui só para vocês lembrarem disso. Mas vale a pena assistir a aula lá da Jussara que tem no meu canal, para vocês, né, ficarem bem atentos aí nessa questão. Vasconcelos também é outro autor que aparece muito. Faz uma crítica à metodologia expositiva, ao afirmar que precisamos estar muito atentos à questão da educação tradicional, já que a crítica ela começou há pelo menos 200 anos e até hoje pode ser observada nas práticas pedagógicas. Veja, gente, que o Vasconcelos está falando de um tema muito interessante, que apesar da pedagogia, né, apesar dessa educação tradicional ser tão criticada já há 200 anos, até hoje ela acontece, né? Para ela, devemos recorrer não apenas à sua crítica teórica, mas, sobretudo, à sua crítica prática, superando suas contradições através da construção de novas práticas. No entendimento do autor, há necessidade da educação tradicional ser bem analisada, pois pode significar, e aí ele coloca aqui, A, uma praxis social, B, uma alternativa teórico-metodológica, C, um obstáculo epistemológico, D, uma metodologia dialética e E, um método eficaz de ensino. Gente, aqui essa não é uma questão difícil, tá? Por quê? Ele já faz a crítica aqui, ó. Se faz a crítica, não é eficaz, né? Ele já está aqui detonando a educação tradicional, então ela não pode ser eficaz. Praxis social também não tem a ver com ensino tradicional, né? Uma alternativa teórico-metodológica, ele está criticando como é que vai colocar, significar uma alternativa. Uma metodologia dialética, não tem nada a ver a dialética com a educação tradicional, né? Acabamos de ver uma questão lá, fala da dialógica, enfim, que é da Jussara, são autores bastante contemporâneos, que têm uma visão, propõem aí uma visão inovadora da educação, assim como o Vasconcelos está falando aqui do ensino tradicional. Portanto, isso pode significar o quê? Um obstáculo epistemológico, um obstáculo ao conhecimento, né? Ao estudo do conhecimento. É isso que Vasconcelos quer dizer, gabarito letra C, tá, gente? Então, olha só, aqui o próprio texto já vai indicando aqui o caminho da resposta. Por quê? Praxis não tem a ver com ensino tradicional. Se ele está criticando, ele não vai colocar como uma alternativa teórico-metodológica, nem metodologia dialética, nem um método eficaz. Então, né, essa questão aqui, o contexto ajudou bastante, tá? Então, é importante ler com atenção, com calma, ver o que você vai responder lá, gabarito letra C. Agora, Délia Lerner, outra campeã, né,
nos concursos aí. A VUNESP ama e outras bancas também amam. A Adélia Lerner aparece demais aí, porque ela tem textos muito importantes na educação. Adélia Lerner se vale do conceito de contrato didático elaborado por Brousseau, né, para evidenciar como o tipo de relação estabelecida entre professores e alunos imprime características específicas ao processo de compreensão do que se lê. Bom, a Adélia Lerner tem lá no meu canal também, ela fala muito de leitura e escrita, é uma autora muito citada nos concursos aí de várias bancas. Ela é campeã da VUNESP, a RBO, as bancas INDEC, as bancas gostam muito da Adélia Lerner, tá? Segundo a autora, um aspecto essencial que Brousseau sublinha ao definir a noção de contrato é que este compromete não apenas o professor e os alunos, como também, né? Então, olha, palavra contrato, né? Você tem que pensar, contrato didático. O que é um contrato, né? Às vezes você tem, por exemplo, você não teve tempo de ler a Adélia Lerner, não teve tempo de estudar isso. Aí você tem que olhar a questão e ficar avaliando. O que é um contrato? Né? Quando eu celebro um contrato com uma pessoa, o que eu faço? Eu coloco lá cláusulas, né? E eu concordo. Eu e a pessoa, se a gente assina, é porque a gente concorda com aquilo, né? Por isso que é contrato lá. Você vai, assina, tal. É que você está concordando. Você colocou sua assinatura lá, você concordou com aquilo que estava lá, certo? Então, quando você não lê o autor, você tem que começar a pensar na questão, em várias coisas. Contrato didático, o que será que significa? Vamos ler as alternativas agora. O saber, né? O saber que sofre modificações ao ser comunicado ao ingressar na relação didática. Tá. B. A escola que deve elaborar o contrato didático a fim de que os alunos se tornem leitores e escritores competentes. Aí vamos pensar naquilo que eu falei da gestão democrática, desse DNA do nosso ensino, que é a democracia, que está aí em vários autores, né? Tal. Esse item B é democrático, a escola elabora o contrato didático e os alunos, né, têm que cumprir, né? Olha só. E aí é que ela fala que compromete não apenas o professor e os alunos também, como também, né? Então, é saber que não dá, né? C. A comunidade escolar que deve questionar a autoridade institucional do professor para que se formem praticantes autônomos da leitura escrita. Fugiu, né? Comunidade, questionar aqui, não ficou bom isso. D. Os gestores da escola, responsáveis últimos pela formação de leitores e produtores do texto. Jogou a responsabilidade só no gestor? Olha como centralizou, olha como reduziu. Lembra que eu falo para vocês, quando a gente pensa em educação, os nossos autores, a nossa legislação, a gente tem que pensar de forma ampla, de amplitude. Olha como restringiu ali a uma figura do gestor, né, que é o responsável último, olha só, tá? E os formadores de professores, olha só, de novo jogando a responsabilidade numa categoria só, que são os formadores, né? Então, qual que é a alternativa correta nesta questão? Qual que, aqui quando fala noção de contrato, que se compromete não apenas o professor e os alunos, como também o saber, né? Professores, alunos e o saber, que sofre modificações ao ser comunicado, ao ingressar na relação didática, porque se estabeleceu ali um pacto, um contrato, né? Entre as partes. Então, o saber também recebe esse comprometimento aí no contrato. Então, letra A, de amor, tá? Gabarito letra A. Questão difícil, né? Questão difícil, tá, gente? Não é uma questão fácil, não. 9. O professor, como qualquer ser humano, tende a encaixar uma situação nova aos seus melhores esquemas de trabalho. É o habitual. Nos cursos de formação continuada, é o receituário, Mantuan, que também cai demais, gente. Eu só coloquei autor aqui que é presença certa nos concursos. Para a autora,
nos projetos de aprimoramento, né, e atualização é fundamental. Mantuan, autora, tá? Falei autor é autora. A. Que os professores aprendam uma prática inclusiva que lhes permita aplicar esquemas de trabalho pré-definidos à sala de aula. Estranho, né? Uma prática inclusiva que permita aplicar esquemas de trabalho pré-definido. Sou esquisito isso. B. O exercício constante de reflexão e o compartilhamento de ideias, sentimentos e saberes entre os professores. Bem bacana essa. Olha como isso é amplo, né? Exercício constante, permanente da reflexão. Olha a amplitude disso. Compartilhamento de ideias. Olha que coisa legal, né? Compartilhar ideias. Bem democrático isso, bem amplo também, sentimentos e saberes entre os professores. Olha, troca de informações, tal. Muito legal isso aqui, porque nós estamos falando de projetos de aprimoramento e atualização. A B ficou muito bacana, mas vamos ler aqui. Simular situações problemáticas que podem ser encontradas nas turmas inclusivas, instrumentalizando os professores para melhor agir. Olha como essas palavras elas são restritivas, são mecânicas, né? Instrumentalizar, aplicar esquemas, né? Elas não são palavras que levam à reflexão, ao compartilhamento, à amplitude. Então, você já, quando soar essas palavras, você já fica atento, porque não soou legal aqui. Propiciar aos professores conhecimentos que lhes faltam para ensinar as crianças com deficiência ou dificuldade de aprender. Né? Novamente aqui ficou um tanto restrito. E olha aí, instrumentalizar, olha essa palavra, gente, os professores para fazer os prognósticos das deficiências. O professor não é né? E aplicar os métodos na aprendizagem dos alunos. Essa instrumentalizar aqui é horrorosa também. Portanto, ó, a mais ampla, a mais democrática, aquela que tem o DNA da nossa educação, o exercício constante da reflexão e o compartilhamento de ideias, sentimentos e saberes entre os professores, gabarito letra B. Sempre que você for fazer uma prova, gente, você tem que pensar nisso. Por quê? Dá tempo de ler todos os autores? Não. Mas se você tiver essas ideias na sua cabeça, você consegue responder, né? Então, prestem atenção nas dicas aqui, nos bizus que eu dei para você melhorar aí o seu desempenho nas provas. 10. A resolução CNE-CEB número 7 de 2010 fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Tem aula no meu canal também sobre isso. A serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. De acordo com essa resolução, os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os princípios. Aí, ó, resolução que fixa as diretrizes do ensino fundamental de 9 anos. Está perguntando o que, gente? Princípio. Eu falo para vocês, quando você estiver estudando uma legislação, tiver princípio, faz o seu resuminho. Anota lá, porque princípio, aqueles 2 dias antes da prova, você pega as leis, lê os princípios, lê os objetivos, porque é isso que as bancas vão perguntar, tá? Observa aqueles trechos da lei que tem números, dados, prazo, que é aqui e ali que a banca gosta de perguntar, tá bom? Então, olha só, princípios éticos, políticos e estéticos. Esse princípio aí soou bem para danar, né? Que é o famoso EP, éticos, políticos e estéticos. Gostei disso. B, da dignidade, da diversidade e da igualdade. C, da multiculturalidade, da liberdade e da equidade. E D, da solidariedade, da autonomia e da igualdade. E E, da sustentabilidade, da criatividade e da liberdade. Gente, aqui não tem erro, né? Nessa resolução são os princípios éticos, políticos e estéticos que aparecem na BNCC também, que aparecem em outras resoluções, né, da educação infantil
Então, princípios, o famoso EP, éticos, políticos e estéticos. Letra A, sem dúvida, A de amor, né? Esse aqui você tem que ter na sua cabeça aí, tatuado no seu braço. De acordo com Rios, autora que cai bastante também, o professor tem necessidade de uma formação continuada. A. Que desenvolva de vez sua competência docente. Olha como isso é louco, gente, né? Pensa. Uma formação continuada, pá, desenvolveu tudo agora. Como isso é limitador, né? Por quê? Qual é a ideia da nossa educação? A aprendizagem é uma constante, é permanente, é sempre. A gente tem que estar sempre aprendendo. Não dá para desenvolver tudo de uma vez, né? Não tem fórmula mágica. B. Fortaleza exclusivamente na dimensão política. Olha como restringiu para uma parte só da questão política, da dimensão política da educação. Não política partidária, mas de política pública. Só nisso, né? De política educacional, melhor dizendo. Só nisso, ó como restringiu, tá? C, propicia aprimoramento constante de sua competência. Olha que legal isso aqui. Aprimoramento constante, sempre, né, de sua competência. Gostei dessa C. O levar a dominar prioritariamente os recursos técnicos. Ó como limitou. Limitou só para recursos técnicos. Limitou. A nossa educação é ampla, né? Não tem a cara das nossas leis e nem dos nossos autores. Lhe permita conhecer principalmente os saberes de sua área de ensino. Também restringiu somente a sua área de ensino, né? Quando a gente sabe que não é isso. Você ensina matemática, mas você tem que procurar outras áreas de conhecimento, enfim, tá? Então, gente, sem dúvida, letra C, de casa, de certo. Olha só, tá vendo? Só eu quero mostrar para vocês nessa aula que só de você ter em mente o DNA da educação, mesmo que você não tenha lido todos os autores, você vai conseguir responder muitas questões. Tem questão que não vai dar, mas no geral você vai responder. A grande maioria, hein? Vou dizer para vocês que 80% das questões dá para você responder, tá? Pensando sempre assim, certo? Principalmente da VUNESP. Gabarito letra C. 12, Zabala. Campeão também de cair em concurso, né? Zabala cai demais. Defende que o ensino voltado à formação integral do aluno tenha como conteúdos de aprendizagem. E aí vamos lá para as alternativas. Aquelas que possibilitam o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Aqui, gente, ó, botou na mente, bota na mente aí, bota na mente que a nossa educação, né, nossa legislação, nossos autores aí que vivem caindo nos concursos, é sempre amplo. Olha como essa é ampla, né? Desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Amplitude total aqui do ser humano, em todas as suas formas aí, né? Todas as suas capacidades estão incluídas aqui. Olha que legal essa A, né? Mas vamos conferir, tá? Com o cara que é A. B, os conhecimentos de matérias e disciplinas clássicas, ó, já limitou. Que envolvam conceitos, nomes, princípios, teoremas e enunciados. Já limitou, certo? Já B já não está legal. C, aqueles que promovam a aprendizagem de todos, diminuindo a diferença entre os alunos em virtude da cultura familiar. Ficou esquisito isso, né? Em virtude da cultura familiar, diminuir a diferença entre os alunos. Ficou estranhíssimo isso. D, aqueles que forem relevantes para promover os alunos, adaptando-os às exigências do mundo social e do trabalho. Limita, né? Ou seja, a nossa função na educação é apenas adaptar ao que existe. Vamos lá, fulano adapta aqui, adapta ali. Ó como limita, ó como é restrito.
e as disciplinas que desenvolvam as habilidades requeridas em cada momento de vida dos alunos. Ó, também limitou. Sempre limita. E aí, então, é A de amor mesmo, gabarito, letra A. Tá vendo, gente? Você não precisa nem ler usar bala, mas se você levar essa ideia para a prova, carrega ela no braço. Leva essa ideia, faz uma tatuagem disso, né? Tatua no cérebro e aí você vai conseguir melhor, tá? Na prova. 13, Libânio, também campeão, hein? Só coloquei aqui os top de concurso. Libânio, o professor tem compromisso social e ético, e o trabalho docente é seu primeiro compromisso com a sociedade. De acordo com o autor, a ética e o compromisso docente encerram várias perspectivas, que correspondem a uma postura de compromisso ético docente voltado à transformação da sociedade, tais como, ó, o finalzinho importante aqui, ó, postura, compromisso ético docente voltado à transformação da sociedade, tais como promoção de condições para a adaptação. Olha aqui, gente, aquilo que eu estou insistindo aqui com vocês. Estou sendo chato, eu sei. Mas olha, a palavra adaptar é limitante. Ah, então tem só adaptar o estudante à sua condição de origem social e econômica? Se aqui a gente está falando de transformação de sociedade, como é que a gente vai falar de adaptação, né? Então, quem é pobre tem que se adaptar ali mesmo, é isso aí, é pobreza, é assim mesmo. Origem social e econômica aqui. Olha, não dá, né? B. Desenvolvimento no aluno de sentido crítico suficiente para que ele se envolva em disputa pelos seus interesses individuais. Olha aqui, ó, individuais, né? Nossa educação sempre falando aí de questões coletivas, de transformação da sociedade. Se está falando voltado à transformação da sociedade, como é que a gente vai colocar interesses individuais aqui, gente? Não dá, né? C. Promoção de conhecimentos que garantam ao aluno um mínimo necessário à sua sobrevivência. Aqui, gente, matou, né? Só para o cara sobreviver, nós estamos falando de transformação da sociedade, gente. D. Atuação voltada à adaptação. Nem vou ler mais. Nem vou ler mais, porque eu já falei de adaptação aqui, gente. Das crianças ao meio social, ajustando as regras. Se você já pulou a A, você já pula a D também. Não tem jeito. E aí? A articulação dos conhecimentos sistematizados com as condições concretas de vida e de trabalho dos alunos, suas necessidades, interesses e lutas. Aqui ficou bacana, porque está falando, né? Articulação dos conhecimentos, que é uma coisa mais ampla, condições concretas de vida, mas não estamos falando de adaptar, né? Não estamos falando disso, não estamos falando de interesse individual e de trabalho dos alunos, as necessidades deles, interesses e lutas. Lutas por quê? Para transformar a sociedade, certo? Então, gabarito, letra E na 13, E de exato. Tá vendo, gente? É preciso analisar a questão. Vamos lá, questão grande, grande, grande. Certa escola municipal, em contato com uma organização social do bairro, planejou, em parceria, atividades de apoio à inclusão dos seus alunos, de modo a prevenir a retenção e a evasão. 2 itens importantes. Juntos, educadores da organização social e os professores da escola analisaram os resultados que os estudantes obtiveram nas disciplinas, o número de faltas que tiveram e analisaram os materiais que produziram. A partir desse diagnóstico, organizaram ações de atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem, programa de busca ativa de alunos que deixam de frequentar a escola, atividades diferenciadas no contraturno e implantaram políticas de encaminhamento à rede de proteção social do território. Depois de aprovado pelo colegiado da escola e pela direção, o projeto foi desenvolvido, beneficiando muitos alunos. Considerando o que foi relatado à luz das diretrizes educacionais em vigor, é correto afirmar que, vamos ver aqui, ó, a escola buscou atender às funções indissociáveis de cuidar e educar, cumprindo o que dispõe o artigo 23 da Resolução CNE-CEB 7 de 2010. Ih, professor, sei lá, não vi. Ó, mas vocês lembram que isso aqui está correto, né? Cuidar e educar são indissociáveis, eu já cansei de falar isso nas minhas aulas, certo?
Então vamos ver as outras para ver se encaixa, né? Em tudo aquilo que foi feito, que é legal, eles fizeram um diagnóstico, foram buscar os alunos, busca ativa, recuperar os alunos, ó, bacana, tá tudo muito bacana ali. B, os recursos da educação são implicados indevidamente, porque legalmente devem ser voltados exclusivamente às necessidades dos professores. Olha como limitou, gente. Recursos da educação deve ser voltado exclusivamente às necessidades dos professores? Claro que não, né, gente? Olha a limitação aqui, colocou só os professores e os alunos, né? Então, não dá para ser essa. B. C. Os professores, ao admitirem que os educadores de outra área atuam no contraturno junto aos alunos, abriram mão de sua atribuição legal? Não, né? É parceria, certo? Os professores estão lá parceiros com a organização social e é no contraturno. Então, a legislação prevê isso, não tem nada a ver essa C. D. A escola cometeu ilegalidade porque não conseguiu resolver sozinha problemas de evasão. E quem disse que quem assiste a minha aula, eu sempre falo, escola não é uma ilha, escola não é uma ilha, então ela não tá para resolver sozinha. Ela tem que ter parcerias. E problema de evasão e abandono e recorrer a instituições externas não tem nada a ver. Claro que a escola pode estabelecer parcerias, está na lei isso. E a direção da escola equivocou-se ao não esgotar todos os recursos administrativos. Antes de buscar parcerias com outras instituições, não tem nada a ver, porque a escola sim buscou parcerias para justamente fazer a busca ativa, e isso é perfeitamente permitido e está correto. Então, realmente é a letra A. Veja que as outras não se encaixam aqui. Então, portanto, a número 14 é letra A de amor. Gente, tudo que eles fizeram aqui é legal. Você vai, né? A lei diz, você tem que ter parceria com a comunidade, com as instituições. Enfim, a escola não é uma ilha, não tem que agir sozinha, tá? Então, a escola buscou atender às funções indissociáveis de cuidar e educar, cumprindo o que dispõe o artigo 23 da Resolução 7 de 2010. Perfeito, letra A, sem dúvida. 15, nossa última questão de hoje. O gestor, e nós vamos ter 50 questões, gente, 50. Hoje 15, depois mais 15, e aí a gente faz aí uma aula de 20 questões para vocês. Somei certo, né? 15, 15, 30, mais 20. Isso mesmo. 50 questões que nós vamos falar aí com vocês. O gestor de uma escola pública reúne os professores, funcionários e pais de alunos para o processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Correto, democrático, reúne todo mundo. Prepara e apresenta dados coletados sobre resultados de rendimento dos alunos nos anos anteriores. Estudo sobre o território onde a escola se localiza, diagnóstico sobre a comunidade da escola e propõe que o público presente se distribua em grupos menores para analisarem os problemas, definirem as prioridades, estabelecerem metas e ações a curto, médio e longo prazos. Considera a situação relatada frente ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que corretamente a caracteriza. Então vamos lá. A. O trabalho relatado no texto é específico de escolas particulares, porque a escola pública está isenta dessa obrigação de construir coletivamente seu projeto político-pedagógico? Claro que não, está erradíssimo isso aqui. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma obrigação da escola pública construir coletivamente seu projeto político-pedagógico de forma democrática. Então a A está errada. B. A situação relatada mostra o atendimento ao princípio de gestão democrática do ensino público ao assegurar à comunidade escolar o direito de participar na construção do projeto político-pedagógico. Essa está boa, hein? Está perfeita, né? Então a letra B parece ser a certa, mas o que eu falo sempre para vocês, tem que conferir as outras alternativas para ver se você de repente não comeu uma letra aqui, não leu algo errado. Então vamos lá. O caso relatado demonstra que a gestão da escola busca escapar de sua responsabilidade na elaboração do projeto político-pedagógico, deixando a comunidade escolar o que é de sua obrigação? Não, a gestão está fazendo corretamente, de forma democrática, ouvindo as pessoas. Então a C está errada. D.
A experiência relatada é uma inovação não prevista na legislação educacional. Ih, já errou, porque é prevista sim. E ser transformado em lei, todas as escolas dariam oportunidade à sua comunidade de participar do projeto. Não, nada a ver. Fora de. A situação descrita no texto, embora mostre a participação da comunidade da escola, erra ao incluí-la na elaboração do projeto pedagógico da escola, tema cujo desenvolvimento deve ser exclusivo dos educadores. Erradíssimo. Está correto, né? É princípio de gestão democrática do ensino público assegurar à comunidade escolar o direito à participação no projeto político-pedagógico. Letra B de bola. Olha aqui, ó, é a democracia, gente. Né? Democrático, ensino democrático, todo mundo participando ali, discutindo. É claro que isso na prática é bem difícil, né? Não temos essa cultura de discussão de PPP, mas é o que diz a legislação. Então, letra B de bola, tá? Gente, 15 questões aqui do nosso 50 tons da VUNESP. E aí a gente vai continuar. Fizemos essas 15 com autores que caem em vários concursos, a Bala, Jussara Hoffmann, Rios, né? Mantuan, enfim, só autores que caem bastante e também a legislação pedagógica. Espero que esse vídeo contribua aí nos seus estudos. Um grande abraço, não desista, é foco, estude, que você chega lá, faça muitas questões, que você chega lá, você vai conquistar a sua vaga no concurso público. Nada de desânimo, nada de desânimo. É força, foco, fé que você chega lá. Um grande abraço e até um próximo vídeo.